Os exemplos de mães que dedicaram os seus filhos ao trabalho do Senhor são incontáveis. Eu tenho para mim que você deve ter notícia, você deve ser sabedor de alguma mãe que dedicou o seu filho desde o ventre materno para o trabalho do Senhor. Ou você conhece algum filho que foi dedicado ao trabalho do Senhor pela sua mãe, sem ele ainda ter nascido. E é claro que elas não fizeram como Ana fez, levando-os, por exemplo, aos pastores, aos seus pastores, deixando-os lá, mas sabemos de muitos casos que desde o ventre materno aquela criança tinha sido dedicada ao trabalho de Deus. Deus vocacionou aquelas crianças e as suas mães, entendendo isso, os consagraram ao Senhor. E já falamos aqui como deve ter sido impactante para Ana, para Eucana, depois de orarem tanto, depois de saberem que ela era estéril, aos 3 anos, entre 3 e 5 anos, eles levarem a criança para Siló, saem de Ramá a Siló, aí aproximadamente 60, 70 quilômetros, e deixam ali o filho desejado. Irmãos, isso sem dúvida alguma é algo que emociona, impacta os nossos corações. No tempo dos juízes, quando não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que achava mais reto, Deus levantou Samuel, o último dos juízes, porque depois que o povo entrou na terra prometida, nós estudamos isso aqui alguns meses atrás, eles foram então sendo dirigidos por juízes. E Samuel então foi o último juiz de Israel. E desde o ventre da sua mãe, ele já foi gerado para ocupar um serviço sagrado designado por Deus. Não há dúvida, o Senhor ainda continua a fazer isso, levantando servos fiéis para realizar a sua obra, levando a sua palavra. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, a nossa exposição de 1 Samuel, capítulo 2, e nós vamos ler os versículos de 18 até o 26, que nos trazem mais um episódio da vida dessa criança que se tornou um homem fantástico, sendo utilizado por Deus. Veja o que nos diz o texto. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento.
Não, filhos meus, porque não há boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo de Deus, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Marque essa sentença aí. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Uma estrutura bem semelhante com aquela que nós lemos de Cristo Jesus em Lucas, já lemos nessa noite. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, por testemunhos tão maravilhosos daquilo que Deus executa no tempo, independente da vontade dos homens. O Senhor fará acontecer a sua vontade, e por isso nós te somos imensamente gratos. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um contraste muito grande que acontecia no meio do povo de Israel. De um lado, nós encontramos o temor e a fidelidade de Samuel desde a mais tenra idade, desde que ele foi deixado lá pelos seus pais, ou seja, um garoto apenas, mas que era fiel ao Senhor, e nós veremos que ele já executava esse trabalho no templo, mas veremos mais tarde que o Senhor falará diretamente com Samuel e o usará poderosamente. Do outro lado, nós vamos encontrar ninguém mais, ninguém menos do que os filhos de Eli, Hofni e Finéas, marcados então pela infidelidade a Deus, marcados pela corrupção deliberada, o desejo pelo pecado, a mente cauterizada. O que se percebe em toda essa narrativa bíblica é que Deus governa soberanamente sobre aquelas coisas que são boas, sobre aquelas coisas que são ruins, preservando o seu povo e levantando sempre um servo fiel e mantendo sempre um remanescente fiel, liderado por alguns que são fiéis ao Senhor, que desempenham o trabalho ao Senhor, mesmo em meio da decadência de um povo, de uma nação. E quando nós olhamos isso tem um nome. O nome disso é providência. Marque essa palavra também, que está presente de forma muito forte em tudo aquilo que nós haveremos de dizer aqui nessa noite. Então, com base nisso, eu convido vocês a refletirmos sobre o tema crescendo em graça diante de Deus e dos homens. Crescendo em graça diante de Deus e dos homens. Eu quero destacar, em primeiro lugar, que Samuel crescia na presença de Deus. Os versículos de 18 a 21 não deixam dúvidas sobre isso, mas nós veremos outros episódios, como relatado no capítulo 3, ainda jovem, ainda garoto, Samuel servindo ao Senhor de forma plena. Observe, meus irmãos, que a idade de Samuel não é revelada nesse texto. Não sabemos exatamente a sua idade, mas sabemos que ele estava iniciando a sua caminhada no serviço do templo. Portanto, possivelmente, de acordo com alguns comentaristas, alguns estudiosos bíblicos, o tempo que se chamava do desmame era exatamente entre os 3 e os 5 anos.
Portanto, pense aí nesse tempo, nessa idade para Samuel. É importante destacar que mesmo com pouca idade, pouquíssima idade, ele já realizava pequenos trabalhos no templo, que incluía ministrar perante o Senhor. E aqui eu abro um parêntese. É claro que o serviço que Samuel desempenhava era debaixo da autoridade de Eli, que era o sumo sacerdote. E aquela criança, Samuel, ele não fazia o que queria. Ele usava uma estola sacerdotal, ele estava aprendendo com o seu professor Eli como deveria servir ao Senhor. Não é como esse falso profeta mirim que está sendo aí invadindo as redes sociais, o Brasil inteiro, não é? Que fica dizendo asneiras e levando muita gente a acreditar numa loucura daquela, a ponto de que uma mulher ouve da boca dele que ele vai curá-la do seu câncer, da sua leucemia, e ele chega a rasgar os exames médicos dizendo está curada. Não era isso, mas na verdade ele fazia no templo aquilo que Eli mandava. Ele estava sendo instruído, ensinado de como ele deveria proceder no trabalho de Deus. O texto afirma que Samuel ele vestia uma estola sacerdotal. A estola sacerdotal é uma espécie de uma faixa que era colocada no dorso, não é? E obviamente em cima de uma túnica de algo já preparado, e que tinha alguma simbologia, que era exatamente o compromisso daquela pessoa que trajava aquela estola, usava aquela estola, o seu compromisso com Deus. E no caso de Samuel, era desde a mais tenra idade. E nós observamos então o carinho e a dedicação dos seus pais, meus irmãos, que está aqui no texto. Quando o texto nos diz que Ana e Eucana, eles visitavam Samuel todos os anos. Um pequenino que vai ser visitado pelo seu pai e pela sua mãe apenas uma vez por ano. Mas ela levava uma túnica nova, para que ele estivesse bem vestido para servir o Senhor. E obviamente naquela época, não é como hoje, né? Nós abrimos o nosso guarda-roupa e escolhemos a roupa que queremos viver. E ainda tem gente que diz assim, mas eu não tenho o que vestir, né? Mas tem tanta coisa lá. Pois bem, mas era dada essa túnica, e eles faziam isso com muita alegria. O versículo 20 destaca a bênção de Deus sobre a vida de Eucana e de Ana, pois o Senhor concedeu àquele casal a reparação por eles devolverem Samuel para o serviço do Senhor. E Deus concedeu a fertilidade a ela. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E é interessante que Eli reconhece isso. Se outrora Eli censurou a Ana porque ela estava no templo em angústia, balbuciando algumas coisas que não se poderia ouvir, apenas batendo os lábios, e ela foi tida como embriagada. Agora a palavra de Eli para Ana era outra. Ele pede a Deus, ele roga a Deus a bênção para ela, quando ele diz assim, no versículo 20, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E como isso é belo, de alguém que vivia como que
marginalizada, porque em Israel a mulher não ter descendente, ser estéril, era como se fosse um castigo de Deus. Mas ela então sai dessa condição para uma condição que agora ela tem vários filhos. Isso era uma grande bênção. Agora, o destaque também que nós podemos ver aqui é que Samuel é uma semelhança de Jesus, como nos diz Lucas 2,40, nós já lemos aqui. Ele crescia e se fortalecia. E é interessante que Lucas, quando escreve isso, segundo alguns comentaristas, ele vai tomar como empréstimo a estrutura do texto de Samuel, porque é basicamente a mesma. Isso apontava então, meus irmãos, para o fato de que Samuel era um tipo de Cristo. Ele estava ali representando um tipo de Cristo. Cristo, no seu exercício, pelo menos em 2 ofícios que ele desempenhou. O ofício de profeta, porque Samuel era um profeta, e o ofício de sacerdote, porque Samuel era um sacerdote. Então, isso aponta então para Cristo. Samuel era um tipo de Cristo. E aí é quando eu falo para os jovens, para as crianças que estão aqui, para os adolescentes, eu quero encorajá-los, eu quero incentivá-los a não serem apenas meros profissionais, mas que acima de tudo o desejo de vocês seja de fato servir ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, no seu trabalho inclusive, crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A segunda coisa que eu destaco aqui, além de que Samuel crescia na presença de Deus, é que o texto aqui vai nos trazer, vai nos revelar contrastes dos corações. Ou seja, o contraste do coração de Samuel em comparação com o coração dos filhos de Eli. Os versículos de 22 a 25, eles ampliam aquilo que o autor do livro já havia falado nos versículos de 13 a 16. Veja lá o que diz os versículos de 13 a 16, no mesmo capítulo. Pois o costume daqueles sacerdotes, como o povo, era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes, era um tridente, e metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, tinha o moço o sacerdote e dizia ao homem, vinha o moço sacerdote e dizia ao homem que santificava, dá dessa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Versículo 16, se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomará quanto quiserdes, então ele dizia, não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Observe que isso que já tinha sido dito aqui era suficiente para nós olharmos como eles eram maus, inclusive eles eram chamados filhos de Belial, que era uma expressão pejorativa, a pior possível para alguém. Pois bem, interessante que aquilo que eles faziam no momento cultico, retirando então das ofertas a gordura que é destinada ao Senhor, era apenas reflexo. Ou usando uma expressão muito comum nos nossos dias, era apenas a ponta de um iceberg das suas vidas pecaminosas. Muitas vezes, aquilo que nós revelamos de pouquinho nos pequenos erros, nos pequenos pecados, como se pudéssemos classificar o pecado em pecado, pecadinho, pecadão.
na verdade, é apenas a ponta de uma vida pecaminosa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles desprezavam o Senhor, eles roubavam ao Senhor e eles praticavam imoralidade contra o Senhor, nos diz o texto, deitando-se com as mulheres que serviam à porta da congregação. Você sabe, tem gente para tudo, não é? Lembram daquelas Marias Gasolina que vive de lá de jogador de futebol? Era mais ou menos assim que estava acontecendo com os sacerdotes. Os filhos do sacerdote, meus irmãos, agiam pecaminosamente, mas sem o menor constrangimento. Sabe por quê? Porque a mente deles já estava cauterizadas pelo pecado. E o texto nos mostra isso, meus irmãos, nos mostra que a repetição desses pecados, ele termina endurecendo o coração a ponto de que passamos a considerar um pecado como algo normal, como algo corriqueiro, o que torna a situação ainda mais grave. E é interessante que já existia uma insatisfação geral com aquela situação toda. Todos falavam contra aquele procedimento perverso de Hofni e Finéias. Eli os advertia, mas eles não davam a menor importância. Faziam ouvidos de mercador. Talvez considerasse seu pai velho demais. Isso é um velho, isso é um coroa ultrapassado. Não sabe mais nem o que diz, é gagá. Não é Lady Gaga não, viu? É gagá. Mas observe que no final do versículo 25, traz uma revelação que é profunda e impactante. Observem, diz assim: entretanto, não ouviam a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Meus irmãos, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tem muita gente que acha que pode brincar com Deus, simplesmente porque não vê a Deus. Alguém acha que pode se esconder de Deus, driblar a Deus, fazer alguma coisa para enganar a Deus, mas isso não é possível de forma alguma. Você pode enganar aos homens, porque nós não vemos o interior, mas jamais poderemos enganar a Deus. Meus irmãos, a providência divina, ela não se manifesta apenas quando as coisas vão bem. Não, muito pelo contrário. Pela sua providência, meus irmãos, Deus governa absolutamente e sem exceções todas as coisas. Todas as coisas. As boas e as más. Aquelas que nós consideramos positivas e aquelas que nós consideramos negativas. Ele governa de forma direta, porque Ele é um Deus de milagres, e Ele faz milagres, Ele intervém, como de forma indireta. Sabe por quê? Porque Ele é o soberano, e nada foge ao seu controle. Lembra, a gente às vezes começa a pensar na situação do mundo hoje, ou na gravidade das cidades, da marginalidade. Eu li algo essa semana. Nós temos aqui em Salvador cerca de 51 facções criminosas. Mas pensa que é só aqui? Não, em todo lugar.
Então a gente pode pensar, Deus perdeu o controle. Não, não. Deus não perdeu o controle, Ele governa também sobre essas questões. Por isso, meus irmãos, quando nós estamos orando, e deixe-me falar isso aqui com muito amor pastoral, é uma instrução direta para algumas pessoas que às vezes não se apercebem, talvez é um vício de linguagem, é o evangelicalês que penetrou nos nossos arraiais. Então a gente ora pedindo a Deus que Ele entre com providência, porque nós entendemos na perspectiva humana que entrar com providência é você, a partir dali, ter uma ação a fazer. Você não precisa pedir para Deus entrar com providência, porque Ele é o Deus da providência, pois Ele governa sobre tudo e nos mínimos detalhes, absolutamente nada vai mudar. Sabe por quê? E aí eu cito os pontos da chamada providência divina, que eu citei de manhã, e cito agora. O presbítero Jorge e o presbítero Jefferson trabalharam sobre providência numa das suas classes, não é? Durante alguns meses aqui na igreja. A providência, que é a ação de um Deus atemporal, que não está subordinado ao tempo, mas Ele age no nosso tempo, fazendo acontecer aquilo que Ele decretou antes da fundação do mundo. E como são os aspectos da providência? É que o Deus que criou todas as coisas, Ele preserva todas as coisas. Não tenha medo. Estão dizendo por aí que tem um meteoro que vai colidir com a terra, e barará, e barará. As pessoas ficam loucas, malucas, não é? Se preocupe, não. Deus governa sobre tudo. E se acontecer, é porque é na sua vontade. Pois bem, o Deus que criou todas as coisas, Ele preserva a sua criação, é pela sua vontade soberana. Ele preserva todas as coisas e ainda mais, Ele governa sobre todas as coisas. Todas as coisas. Nada está fora do seu governo. Sabe por que isso? Porque Ele é Deus. E isso basta. Mas a terceira e última coisa que eu quero destacar aqui para vocês é que nós podemos ver que Samuel cresceu na presença de Deus. Nós podemos ver o contraste revelado entre um contraste entre o coração de Samuel e o coração dos filhos de Eli. Em terceiro lugar, nós vamos ver que Samuel cresceu em graça e em favor. O versículo 26, que fecha essa perícope, nos fala exatamente isso. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, diante de todo o despautério, diante de toda a loucura, a pecaminosidade dos filhos de Eli, nós encontramos um relato diferente sobre o jovem Samuel, que ele crescia, mas ele crescia de forma, vou usar uma expressão moderna agora, né? Holística, ou seja, em todas as áreas. O crescimento dele não era um crescimento como a gente poderia pensar, de alguém que tem duas pernas, e uma cresceu 10 centímetros a mais do que a outra. Não, ia ficar capenga. Não, o crescimento que Deus dá a ele é semelhante àquilo que é dito a respeito de Jesus. Crescia em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. O texto lá que nós lemos, se vocês observaram, as cabeças do texto, todos os dois falam desse crescimento de Jesus. E é uma replicação da estrutura textual de Samuel. Portanto, era assim que ele crescia.
nós encontramos então o relato desse jovem Samuel. Ops, não era uma criança? Como é que a gente vai aqui? Houve algum equívoco do autor em chamá-lo agora de jovem? Ele não era uma criança entre 3 e 5 anos de idade? Como é que nós podemos explicar isso? Bem, linguisticamente, meus irmãos, houve uma troca do termo hebraico para indicar que Samuel cresceu. Ou seja, assim como Jesus, que ainda hoje as pessoas chamam o menino Jesus, coisa nenhuma, é um varão perfeito, é o nosso padrão. Da mesma forma, Samuel cresceu, não ainda aqui para se tornar adulto, mas houve um desenvolvimento físico, etário de Samuel. No aspecto literário, meus irmãos, o termo marca o contraste espiritual entre Samuel e a impiedade de Hofni e Finéas. O autor tem essa intenção. E no aspecto narrativo, o texto surge, meus irmãos, sugere uma passagem de tempo, levando Samuel ao amadurecimento. Ele agora está se tornando um adolescente. Nós vamos ver que mais tarde isso fica muito claro. Já no aspecto teológico, o versículo aponta então para Cristo, o verdadeiro servo que crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aquele que Samuel prefigurava, apontava para Cristo. Meus irmãos, é a graça de Deus operando em nossas vidas que de fato faz uma criança, um jovem ou um adulto vencer os obstáculos da vida, seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, seja no âmbito espiritual principalmente. É a graça de Deus que nos desenvolve. O crescimento do adulto, ou da pessoa quando adulta, é diferente de uma criança que ainda vai se desenvolver. Mas é interessante que dizem os estudiosos de que há dois animais que, quando são crianças, ou seja, recém-nascidos, eles são maiores do que na fase adulta. O primeiro deles é a vespa. Diz que ela nasce muito grande. E na fase adulta ela diminui, ela fica pequena, bem menor do que quando nasceu. E o outro é o crente. É o crente porque muitas vezes nós encontramos pessoas que, ao se converterem, desejam mais de Jesus, conhecer mais de Jesus, mas depois, com o passar do tempo, elas vão parando, parece que elas não usam Duracell. Ficam estagnadas espiritualmente, não querem nada com a igreja. Elas adentram a porta apenas para receber. Eu também sempre gosto de usar o raciocínio do Rio Jordão. O Rio Jordão nasce ao sul do Líbano, no limite entre Líbano, Síria e Israel. Ali nas montanhas do Líbano, a água ela derrete da neve e ela começa a descer, e filetes vêm acontecendo, afluentes vão juntando, e então, quando chega na região da Galileia, forma um grande lago com uma abundância de alimentação, de peixes, e nas suas margens de vegetação, da qual as pessoas fazem irrigações para os seus plantios, para abastecerem a toda a região. Então é uma riqueza o mar da Galileia. Ele recebe as águas de cima,
forma um lago, mas ele não represa, ele deixa com que ela passe, e ele vai descendo para o sul, rumo à maior depressão da Terra, 340 metros, o Mar Morto. As mesmas águas que antes eram vivas, que eram povoadas, agora nada tem lá naquela grande depressão. Pois bem, assim são muitos crentes também, só vêm para a igreja para receber, e já fartas daquilo que recebem, elas começam agora a criticar tudo. Você viu o que o pastor disse? Pois bem, meus irmãos, mas nós observamos aqui um desenvolvimento de Samuel. E como filhos de Deus, nós também somos chamados a crescer, a amadurecer na graça de Cristo, sendo reflexo de Cristo para o mundo perdido. Que nossas crianças, que nossos jovens sejam futuros Samuéis, que vivam para a glória de Deus, mesmo em meio ao mundo tão perverso e mau como esse que nós vivemos. Diante disso, eu quero trazer algumas aplicações, mesmo já tendo feito algumas. Meus irmãos, o exemplo de Samuel me comove. Não comove a você, não? Não somente pelo fato dele servir a Deus, tão pequenino como ele era, mas também pela disposição e pela alegria dos seus pais em devolvê-lo ao Senhor, e mostrando que a cada ano eles iam lá, iam a Siló, levavam uma túnica nova. E imagina você qual era a alegria de Ana. Ela não ia no shopping comprar na Brookfield, né, o melhor que tinha lá, ela mesmo fazia, com muito carinho, com muito esmero, e ela levava então, e eu fico pensando aqui, é claro, no bom sentido, que Ana e Eucana, eles se orgulhavam do filho que tinham. Eles estavam vendo o filho deles crescendo e servindo ao Senhor. Eu chamo a sua atenção para o fato de que a resposta obediente de Ana, por conta dela, de abrir mão, ela recebeu muitas outras bênçãos. Então pare de reclamar, dedique-se ao Senhor, entregue-se a Ele, como eu costumo ler esse Salmo 37, quando o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas você tem que primeiro se agradar do Senhor. Hoje muitas vezes nós queremos os nossos filhos, meus irmãos, sendo médicos. Eu criei meu filho para ser um médico. Eu criei meu filho para ser um engenheiro, um advogado, ou qualquer outro, ou um comerciante, um empresário de sucesso. Sabe por quê? Porque com essa visão que nós temos, isso vai garantir o futuro promissor para ele e para a gente também. Nós somos um pouco egoístas. Mas eu fico pensando aqui, se depois de você gastar tanto dinheiro com a educação do seu filho, sendo instruído nos melhores colégios de Salvador, ou em qualquer outro lugar, e seu filho chegar para você e dizer assim: pai, mãe, eu quero ser um pastor. Pai, mãe, eu quero ser um missionário. Eu fico imaginando a sua resposta. Porque, via de regra,
a reforma, a resposta vai ser assim: menino, você está louco? Deus nos livre. Vocês pensam que não é assim, não? Na grande maioria. E às vezes, não, eu não penso assim não, né? Até acontecer com você. Assim mesmo que acontece, meus irmãos. Se olharmos direitinho, nós perceberemos que, na verdade, nós não estamos buscando, de fato, o melhor para os nossos filhos. O que nós queremos é a nossa realização através deles. Nós não buscamos a glória de Deus. Mas a segunda lição, muitas vezes, como pais, não instruímos os nossos filhos no caminho do Senhor. No máximo, nós apontamos o caminho. Olha, é ali. Eu gosto muito de Mo, Larry e Joe. Quando o Chip, que era o outro, o original, o trio original, os Três Patetas, quando eles estão em perigo, e Mo, que era o líder deles, mais corajoso, diz assim: eu lutarei até a última gota do seu sangue. O meu não, é o do outro. Então, às vezes nós apontamos sempre assim, sabe? O outro. O caminho é aquele. Às vezes pais não vêm para a igreja, mas querem mandar o filho. Você acha que quando o filho crescer e tiver uma certa idade, ele vai querer vir? Não, ele vai imitar os seus pais. Muitas vezes, pais e filhos, eles vão acabar repetindo o jargão hedonista. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela em que eu nasci. Isso é hedonismo, meus irmãos. Outros vão dizer assim: eu tenho o direito de ser feliz. Se fulano é feliz, por que eu não sou feliz? Como que você está dizendo a Deus como Ele deve agir? E qual é o fim disso, meus irmãos? O fim disso é que em determinada idade eles vão se afastar dos caminhos do Senhor. E eles vão satisfazer os desejos da carne, influenciados ainda mais indiretamente pelo nosso desejo inconsciente de que eles precisam ter sucesso, e para eles terem sucesso, eles têm que andar com os melhores amiguinhos, com as melhores roupas, frequentando os melhores lugares, mesmo que eu não tenha condição de pagar por isso. Alguns dizem assim: deixa o bichinho, é só um cigarrinho, é só uma cervejinha, é só um namorozinho bobo, coisa de adolescente. É assim, meus irmãos, que eles vão crescendo e eles vão desprezando o Senhor, porque os pais desprezam o Senhor. E quando nós abrimos os olhos, é tarde. Inês é morta. Tem essa expressão? Já ouviram por aqui, né? Acabou. Terceira e última lição. Irmãos, quem dera que nossos filhos e netos se dissessem: cresci em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Esse é um desejo para os meus netos hoje. Mas para que se torne necessário na sua vida, algumas coisas precisam acontecer. Anote. Veja o que eu vou dizer. Primeira coisa, vai ser preciso que vocês orem por eles e com eles. Não é só você orar por eles, mas você ensiná-los a orar. A
para que eles possam orar também sozinhos, entendendo que a oração é uma conversa com Deus, é um momento de comunhão com Deus. Eles precisam entender isso. Segunda coisa, leitura da palavra de Deus com eles, até eles poderem ler sozinhos. Mas às vezes nós não fazemos isso e queremos que depois o garoto seja gente boa. Terceira coisa, testemunho dos pais em casa e no trabalho, um testemunho coerente com quem ensinam e vivem na igreja. Porque às vezes é muito fácil ser crente aqui. Aqui a gente põe a capa de santo. Bota a Bíblia debaixo do braço, como se fosse desodorante. Inclina a cabeça para o lado esquerdo, 15 graus somente. E aí a gente está uma santidade só. A gente vai precisar equilibrar essas duas coisas. A nossa vida aqui tem que ser a mesma de casa. E em terceiro lugar, em quarto lugar, melhor dizendo, trazer os nossos filhos constantemente à casa do Senhor. E quando as pessoas vão batizar as crianças aqui, quando nós vamos batizar, os pais vão apresentar ao batismo, a gente lê um texto lá que diz assim: vocês prometem que vão instruí-los, trazê-los para a casa do Senhor, para que eles se acostumem, vão aprendendo no culto público de forma assídua. E as pessoas dizem: sim. Mas elas não vêm. Aliás, os pais também não vêm. Domingo passado, na escola dominical, eu fui informado hoje que não tinha mais cadeiras para botar aqui no templo. Estava super lotado, em cima e embaixo. Nós já compramos 3 novos bancos, mas já não vai dar, porque de manhã é muita gente. Mas olha à noite. O que é que faz com que nós não venhamos também à noite para cultuar? Às vezes eu fico pensando, irmãos presbíteros, quando nós tínhamos ceia só à noite, parece que o pessoal vinha, não era? Vinham mais. Eu sei que o tempo é outro, né? E nós fazemos a ceia de manhã à noite, porque há pessoas que realmente, por questões de saúde, não vêm. Mas é importante que nós reflitamos sobre isso, meus irmãos, porque se há um número reduzido de crianças no culto à noite, é porque há também um número reduzido de adultos à noite. A gente precisa acordar para essa realidade. Porque ficar em casa assistindo televisão ou assistindo o culto, já disse a palavra, é assistindo, você não cultua congregacionalmente, porque o culto cristão é uma reunião de salvos em Cristo. O cristianismo é uma religião de contato no qual nós nos abraçamos, não é? Nós comungamos uns com os outros, mas as pessoas não se lembram disso e depois vão lamentar. Deus pedirá contas. Eu concluo o meu sermão nesta noite dizendo que a história dos filhos de Eli, Hofni e Finéas, vai caminhar para um final trágico. Eu quero convidar vocês a caminharem comigo nessa jornada de exposição do livro de Samuel. O fim deles será trágico, mas não sem antes Deus preparar a Samuel para substituí-los. É interessante como Deus faz isso, né? Isso aconteceu também com a substituição de Saul por Davi. Deus disse a Davi: eu tenho alguém melhor do que você para ficar no seu lugar. Por isso que você está sendo jogado fora, porque você não é fiel. Então,
vamos nos reunir aqui aos domingos e estudarmos mais isso, né? Porque Samuel vai substituir ao próprio Eli. Logo depois você vai ver isso, a partir do capítulo 4, a morte de Eli está ali, os filhos dele morrem antes, enfim. A história é importantíssima, porque ela vai descortinar diante de nós, vai apontar para nós a Davi, aquele que se assenta no trono de Israel, e do qual se diz que Jesus Cristo assentará no seu trono para sempre. Que Deus nos abençoe.